que preocupou o país inteiro e que acordou o mercado financeiro com um susto. A crise nas Casas Bahia. Porque um diretor jurídico e mais 2 membros do conselho do grupo renunciaram. Isso depois da empresa pedir recuperação judicial, recurso que veio na sequência de um balanço bem negativo para a empresa. Quem explica esse emaranhado de informações para a gente é o âncora do CNN Money e analista de economia, o Gabriel Monteiro. Gabriel, seja bem-vindo ao Bastidores CNN. Já se esperava esse pedido de recuperação financeira ou não, apesar do balanço negativo? E mais, causou surpresa a saída desses diretores da empresa? Uma ótima tarde a você, Uribe. Olha, se esperava, porque depois do balanço financeiro que foi publicado pela companhia, gerou-se muito receio no mercado financeiro sobre a continuidade da operação do Grupo Casas Bahia. A própria auditoria que faz a auditoria do balanço, a EY, que é uma das maiores auditorias do planeta, colocou ali uma ressalva. Não colocou nenhuma conclusão sobre o balanço financeiro do segundo trimestre de 2026 e levantou muitas dúvidas sobre a continuidade operacional do Grupo Casas Bahia, caso o plano de reestruturação não fosse completado. Aponta, inclusive, que a empresa teria pouco dinheiro para pagar todas as dívidas que vão vencer nos próximos meses. Então, se esperava, se não uma recuperação extrajudicial, uma recuperação judicial que foi o que de fato aconteceu. Como é que funciona o sistema do setor de varejo aqui no Brasil e também em todo o mundo, Uribe? Você compra produtos e você espera vender estes produtos com uma certa margem para conseguir um lucro no final do mês. Só que essas varejistas no Brasil, elas trabalham com estoques de 90 dias. Ou seja, você tem que ter um bom relacionamento com quem está te vendendo estes produtos lá, com a Samsung, com a Apple, que vai fazer o teu estoque. Então fala o seguinte: Samsung, Apple, Brastemp, outras marcas de eletrodomésticos, eu vou pegar esses produtos de vocês e eu pago vocês daqui 45 dias, 30 dias, e aí depende de fornecedor para fornecedor. Se eu não consigo casar este fluxo muito bem para a minha operação, eu pego empréstimo no banco, eu pago meus fornecedores e depois, quando eu conseguir fazer a venda destes produtos, aí sim eu pago o banco, fica tudo certo, nada de crise. Isso é como funciona normalmente. Só que nas condições que temos atualmente para o setor de varejo no Brasil, com juro altíssimo, com dificuldade das famílias de encaixarem novas compras no seu mês a mês. Elas estão enforcadas também com dívidas e com orçamento apertado. E principalmente do Grupo Casas Bahia, de conseguir negociar com estes fornecedores, a gente chegou numa situação que aparentemente é insustentável para o grupo. Vou trazer aqui o balanço financeiro deste último trimestre para a gente ter uma dimensão do que está acontecendo com a empresa. O prejuízo líquido no trimestre foi de 10 bilhões de reais. Claro, há alguns fatores não recorrentes, não necessariamente o Grupo Casas Bahia perdeu estes 10 bilhões porque há uma questão de reconhecimento de impostos que teve de ser revisada, então contabilmente o prejuízo foi de 10 bi. Mas se a gente olha para o prejuízo ajustado, que é só para a operação mesmo, foi de quase 1 bilhão de reais, 978 milhões. Não é menos preocupante, ainda assim a Grupo Casas Bahia está perdendo dinheiro. A operação em si, ela tem um bom resultado. Se a gente olhar só para a operação, ela tem um lucro de 200 milhões de reais. Só que quando a gente coloca impostos e pagamento de juros, depreciação e amortização, a gente chega nestes 978 milhões de prejuízo. O que a Grupo Casas Bahia quer dizer? Que a operação vai bem, precisa ser reestruturada para dar mais margem, dar mais resultado, só que o nosso grande problema é esse pagamento de juros e dívidas que está pressionando o nosso resultado. A receita foi de quase 7 bilhões de reais, 1,6% a mais na comparação anual, e o EBITDA ajustado 518, como eu disse. A operação em si, ela dá dinheiro para Casas Bahia, mas para pagar juros e tomar aí impostos e depreciação e amortização, acaba deixando a companhia no negativo. Segunda arte, para mostrarmos o que a empresa vai fazer a partir de agora. Ela já anunciou o fechamento de quase 300 unidades. O Grupo Casas Bahia começou o ano com 1.042 unidades, então quase 30%, um pouco mais de 30% de todas as lojas que existem no Brasil. 298 já foram fechadas no final da semana passada. A estratégia agora é mudar o canal de venda, não depender tanto da loja física e sim das vendas online, que dão mais margem para a companhia. Tem menos custo você fazer venda online do que ter uma loja própria. Redução de custos, claro, com demissão de diversos funcionários, chega aí a quase 2.000 funcionários em média, a gente não tem o número certo ainda divulgado pela companhia, mas com este fechamento de quase 300 unidades, deve ser um número bastante elevado de funcionários demitidos e também a demissão de funcionários, como eu disse aqui, que é um dos planos da companhia.
A partir de agora, com a recuperação judicial, a gente vai ter mais dificuldade para a empresa, porque o relacionamento com os fornecedores já não vai ser tão bom assim, porque está todo mundo alerta, falando, ó, tem algum problema com o Casas Bahia, não sei se eu vou dar essa garantia para a companhia, não sei se eu vou efetivamente dar um prazo maior para a empresa, eu vou começar a encurtar os prazos, cobrar mais do Grupo Casas Bahia, que já que está em uma situação difícil, e também com a demissão de diversos funcionários, há todos os encargos de demissão, os encargos de fechamento das lojas, os impostos que serão devidos, tudo isso vai entrar no balaio da recuperação judicial. E a terceira arte que nós separamos, só para explicar quais foram os fatores que levaram a companhia a este ponto. O crédito mais restritivo, tanto para ela, que está pagando mais de juros, quanto para quem compra eletrodomésticos, necessariamente para você comprar uma TV nova, uma máquina de lavar, uma geladeira. Esse segmento do varejo é muito dependente de crédito. Como o crédito está caro no Brasil, as pessoas estão comprando menos. Há um consumo mais fraco por conta disso, uma captação internacional que foi frustrada. O Grupo Casas Bahia queria vender as suas ações para tentar levantar um dinheiro e pagar suas dívidas, não conseguiu fazer isso. Um investidor âncora desistiu dessa oferta, então ela não conseguiu tirar dinheiro da cartola para pagar a dívida. E o capital circulante está negativo, ou seja, ela possivelmente não vai ter dinheiro para pagar as dívidas nos próximos trimestres, por isso que chegou na recuperação judicial, Uribi. É uma situação muito difícil, ainda com esses muitos desempregados, fica pior ainda essa situação. Vamos ver exatamente o que vai acontecer. É o caminho do setor de varejo, né? O setor de varejo com muita dificuldade diante dessas empresas internacionais. Quando a gente fala Shopee, Shein, etc. A gente tem a disputa com a China, que é massacrante, e aí um cenário também de muita dificuldade diante da situação econômica do país. E a empresa é só uma entre milhões, né, Gabriel, que estão sofrendo com essas dívidas. A gente tem um dado da Serasa Experian que mostra que a inadimplência atinge hoje mais de 9 milhões de CNPJs no país, ou seja, de empresas, grandes, micro ou pequenas. Esses motivos apontados são os mesmos das Casas Bahias, como você trouxe, uma taxa de juros muito alta que faz com que grande parte do setor produtivo não consiga honrar os créditos. Perfeito. Uribe, antes da gente entrar efetivamente nos dados do Serasa, só queria fazer uma distinção. O Grupo Casas Bahia não está devendo, ainda não atrasou o pagamento das suas dívidas, mas na possibilidade de atrasar e aí desencadear um monte de liquidação que não seria nada atrativo para a empresa, aí eles pedem essa proteção da justiça, essa recuperação judicial. Bom que você citou a concorrência, porque não só as chinesas, a Amazon chegou com tudo no mercado brasileiro, o Mercado Livre está investindo bilhões anualmente aqui no e-commerce, e o Grupo Casas Bahia apostava muito nas lojas físicas, que tem um custo mais alto. Agora parece que eles estão virando mais para esse varejo digital, mas eles já perderam um pouco o timing, né, para disputar esse mercado. Vamos ver se vai dar certo ou não essa estratégia. Quando a gente olha para a situação das empresas em geral aqui no Brasil, a gente separou uma arte também para falar um pouco sobre este assunto. Esses aqui são dados bastante preocupantes. Aí sim, empresas que não estão conseguindo pagar as suas dívidas já estão atrasadas. Dados da Serasa indicam 9 milhões de CNPJs inadimplentes. Isso é 17% quase a mais do que no ano passado. É um recorde da série histórica. A gente nunca viu tanta empresa endividada desde 2016, quanto se está vendo agora. Mais do que endividadas, não pagando as suas obrigações. O total dessas dívidas é de mais de 232 bilhões e 900 milhões de reais. Isso aqui é risco de crédito, tá? Pela possibilidade destas empresas não pagarem as suas dívidas, possivelmente quem vai tomar crédito agora no mercado vai ter que pagar mais caro, porque tem 232 bilhões que estão pendurados que o sistema financeiro vai ter que contornar de alguma forma. Cedeu talvez equivocadamente estes créditos e agora vai ter que tirar uma solução da cartola por conta destes 232 bilhões que estão pendurados. Empresas, elas normalmente acumulam até mais de 7 dívidas em média. Então não é uma dívida só com um grande banco. São dívidas, por exemplo, com funcionários, dívidas na justiça trabalhista, eventualmente uma dívida com 2 ou 3 grandes bancos, com antecipação de dinheiro para cartão de crédito. Então a gente vê um cenário bastante espalhado. E os economistas citam, claro, condições financeiras restritivas e alta da taxa de juros. A gente já viu anteriormente, Uribe, a taxa de juros ensaiar uma queda lá entre 2023 e 2024. Quando essa taxa de juros estava ensaiando uma queda, todo o varejo brasileiro, essas empresas que estavam enforcadas, respiraram com alívio. Disseram o seguinte: ora, a situação está ruim agora,
mas daqui a alguns meses ela pode melhorar. A gente vai ver um consumo crescendo de novo no Brasil e o crédito um pouco mais barato. Só que não é o que está acontecendo. A gente voltou a ter uma taxa de juros de mais de 14%, 15% neste momento. Então, o que a gente efetivamente está vendo é exatamente o sintoma de um juro alto por muito mais tempo, que chega aí já há muitos e muitos anos, desde 2021, que a gente vê essa taxa subindo no Brasil. Não tem como. Por isso que quando a gente vê o índice dos inadimplentes, a gente sempre olha, né, Gabriel? Por quê? Porque antes você tinha que pegar o empréstimo, você vai no banco, você conversa com o gerente pede credenciais, capacidade de pagamento. Hoje em dia você pega o celular, vai no aplicativo do banco e contrai crédito à torto e à direito. O que acontece? Com taxas de juros impagáveis. Por isso que a população brasileira está se endividando. Além dos jogos de azar, né, que é um outro problema nesse país. Gabriel, obrigado pela análise, pelas explicações. Eu vou trazer o Pedro Zanata para a gente olhar como o mercado financeiro está reagindo a essa situação das Casas Bahia. E o que vamos descobrir no quadro Mercado Agora com o editor Pedro Zanata sobre as ações da empresa. Como estão nesse momento as ações? Eu imagino que estejam desabando, Zanata. Boa tarde, Uribe, todos que assistem aqui o Bastidores CNN. Olha, é isso mesmo, ações desabando nesta segunda-feira, repercutindo aí esse pedido de recuperação judicial das Casas Bahia. Então, Uribe, para você ter uma ideia, as ações chegaram a despencar 30% no início das negociações hoje. Agora elas estão caindo pouco mais de 20% a 50 centavos. Esse é o valor atual das ações das Casas Bahia. Mas uma coisa interessante da gente visualizar é essa derrocada dos papéis. Eu queria chamar aqui nossa arte para a gente ter uma ideia de como que todo esse cenário macroeconômico que o Gabriel trouxe para a gente afetou os papéis das Casas Bahia, assim como de várias varejistas que estão na Bolsa de Valores. Então a gente vê aí de 2020 a 2026. 2020 ali, como o Gabriel estava comentando aqui com a gente, auge da pandemia, quando as pessoas ficaram todas em casa, né, por conta do lockdown. Então o e-commerce disparou e as empresas varejistas dispararam, né? Então elas começaram a investir muito no que a gente vinha comentando aqui em tecnologia, em logística para fazer as entregas muito mais rápidas, e então essas empresas dispararam na bolsa. As ações das Casas Bahia chegaram a valer mais de R$400 ali em 2020. E depois, conforme os juros foram aumentando ao longo dos anos e também as condições de crédito foram ficando cada vez mais apertadas ali, e também a questão que você mesmo trouxe aqui para a gente da concorrência com sites chineses, as ações começaram a cair e hoje a gente vê aí esse resultado de todo esse cenário, desse contexto macroeconômico, as ações valendo aí 50 centavos, de R$465 para 50 centavos. Esse é o valor aí da derrocada que a gente vê das Casas Bahia, assim como outros e-commerces que cresceram muito na pandemia dentro desse contexto de investimentos, altos investimentos em tecnologia, com um juro muito baixo, né? A gente lembra que lá na pandemia os juros chegaram a 2% ao ano. A gente está agora com 14%, é uma diferença muito grande. E basicamente é isso, Uribe. Eu queria aproveitar, inclusive, que a gente está falando aqui das ações da empresa para a gente dar uma olhada no Ibovespa também, mercado financeiro aí. Ibovespa hoje praticamente estável aos 166 mil pontos, enquanto o dólar cai um pouquinho ali a R$ 5,18. Os investidores ainda seguem naquele temor ali do que vai ser a política fiscal do Brasil depois das eleições, né, que tem toda essa demanda por um ajuste, e o dólar também caindo aí, repercutindo o cenário doméstico, Uribe.